Tertúlia. Sexta-feira, o número do verbete é 2933, ele tem 5 páginas, 51 elogios e 7 máximos. O título do verbete é Audácia Prudente, a especialidade Autodiscernimentologia. Quem redigiu o verbete é a veterana verbetógrafa, professora Eliana Manfroy. E com quantos verbetes você já escreveu, Eliana? 26º verbete. Então, a professora Eliana Manfroy é professora universitária, graduada em Psicologia e Comunicação Social, Jornalismo, especialista em Psicologia Hospitalar, mestre em Psicologia Clínica. Ela é brasileira, natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. É voluntária da Conscienciologia desde 1989, é docente em Conscienciologia desde 1990 e é tenepsista desde 2008. Então vamos aqui à definição. A audácia prudente é a aptidão ou manifestação rígida da consciência, homem ou mulher, ao associar o arrojo à ousadia com a ponderação, a sensatez e a racionalidade nas próprias atitudes, posicionamentos, proposições de verpons e escolhas evolutivas. Agora na pensenologia. O holopensene pessoal da ousadia evolutiva, o holopensene pessoal da planificação do arrojo existencial, o mater pensene da intrepidez perante os desafios da autoproexis, os prioropensenes e a autopensenização retilínea. Na fatologia, o arrojo racionalizado, o destemor ajuizado perante desafios, o desbravamento planejado, o pioneirismo calculado, a visão de longo alcance sustentando as decisões ousadas, a cautela para não confundir a audácia prudente com pusilanimidade, o discernimento em saber a hora de avançar ou recuar perante determinados desafios, o atrevimento verponístico, a autoconfiança intelectual sustentando a audácia gescônica, a diferença entre a audácia da consciência na adolescência e na meia-idade, a audácia ingênua dos heróis e mártires, a audácia arrogante dos portadores de temperamento monárquico, o bom senso do turista atilado ao evitar passeios de barco e outros veículos de risco, a audácia insensata do jovem kamikaze realizando rachas automobilísticos, a imprudência da consciência intermissivista motociclista, a socin patológica aplaudindo os pilotos autocidas da modalidade esportiva automobilística da Fórmula 1. A coragem de assumir os próprios trafores de maneira interassistencial, a escala da discrição, o momento da circunspecção. A fatologia aí tem 20 linhas. A parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a resiliência paragenética construída em múltiplas existências, a prudência na assistência em ambientes extrafísicos baratrosféricos, as consequências da imprudência em retrovidas, gerando travões na ressoma atual, a prudência parapsíquica ao adentrar ambientes negativamente estigmatizados, a prudência exigida do tenepsista nos primeiros 6 meses da técnica. Agora aqui na argumentologia, no item autoassediologia, tem 8 perfis conscienciais, muito interessante para a gente debater essa listagem aí. Depois na tipologia nós temos uma listagem com 28 tipos de audácias, também muito material para a gente debater. Agora na remissiologia nós destacamos autodeterminologia, autovigilância ininterrupta, exemplarista evolutivo, ortodecisão reiterada e preço da verpom. Agora a frase enfática. A audácia prudente evidencia o nível de maturidade da consciência quanto ao arrojo existencial,
cosmoeticamente calculado e a inteligência evolutiva ao avaliar a prioridade dos desafios. Agora a questionologia. Você, leitor ou leitora, tem utilizado a audácia prudente perante os mega desafios da própria evolução? Já distingue o ato de realizar voos cegos do ato de caminhar com segurança em trilha inóspita? Desde quando? Então agora aqui a mega análise feita pelo professor João Paulo. Risco, desafio, cautela, ousadia, sensatez. Coragem, destemor, sapiência, prudência e prevenção. Segurança, intrepidez, calculismo, ponderação, planejamento. Racionalidade, coerenciologia, paraprofilaxiologia, auto-organizaciologia e autodiscernimentologia. Bom, nós já temos aqui várias perguntas de teletertulianos, mas antes a gente sempre pede, né, para a verbetógrafa ela explicar por que ela fez essa pesquisa, né, o que motivou ela a pesquisar esse tema. Bom, boa tarde a todos. Esse tema, mais uma vez, eu fico muito atenta, né, aos temas de verbetáveis que, né, o entorno sempre está propondo para a gente. E durante uma mini tertúlia, o professor Valdo falou umas 2 ou 3 vezes, dentro de um determinado contexto que ele estava falando, a necessidade de ter audácia prudente. Achei interessante essa expressão, anotei, fui pesquisar e eu vi que não tinha nada ainda escrito sobre ela. E é uma questão que há bastante tempo eu me dou conta que, de alguma forma, eu vejo muitas pessoas audazes, né? Porém muito imprudentes e até bem intencionadas em relação às suas ideias, às suas obras, aos seus ideais, mas bastante imprudentes. E, por outro lado, pessoas também bastante audazes, porém prudentes, mais maduras, eu diria até mais ponderadas e inteligentes, sabendo exatamente, né, o momento de colocar a ousadia em várias áreas aí da sua manifestação, sem colocar em risco várias coisas, principalmente o soma e a sua proexis, né, o que lhe impediria de continuar e contribuindo com a sociedade. Então, esse tema já vinha permeando, o professor Valdo trouxe a expressão exata, né, que eu queria estar traduzindo, foi assim. Então vamos agora às perguntas dos teletertulianos, esse é de Curitiba. A verbetógrafa professora Eliana, em Estrangeirismologia, página 1, poderia falar sobre a expressão tour de force da consciência destemida? Aqui essa expressão é uma expressão francesa e ela representa assim, uma proeza, uma façanha excepcional, né? Então, aquela manifestação, aquela expressão, enfim, aquela obra, aquele gesto, aquele ato, né, que foge ao comum, que fica muito acima da média, né? Por vezes a gente vê as consciências destemidas, audazes, né, arrojadas, elas realmente fazem façanhas extraordinárias em todas as áreas, principalmente quando e eu destaco aqui, principalmente na questão evolutiva, né? A gente poderia considerar várias pessoas aí da conscienciologia, consciências destemidas que fazem esse tour de force, né? O professor Valdo Vieira, com certeza, um exemplo, e tantos outros, né? Eu admiro muito o pessoal da IAC, até eu faço uma referência no verbete, porque eu acho que eles fazem isso o tempo inteiro, né? Fazem uma força excepcional, uma proeza tremenda no trabalho incansável, já de muitos anos, expandindo aí a conscienciologia para o planeta. Agora, em Fatologia, página 1, final da 2ª linha. Como podemos ampliar a visão de longo alcance sustentando as decisões ousadas? Aqui, quanto mais você puder ter esta visão de longo alcance, que a gente também, né, chama de uma forma mais ampla na conscienciologia de cosmovisão, né, ou a mundividência, você puder estar calculando, eu falo bastante em calculismo cosmoético, acho que tem muito a ver, a audácia prudente, ela está estreitamente ligada ao calculismo cosmoético. Você avaliar as situações que vêm à frente, avaliar o que é prioritário, avaliar os resultados, as consequências, o que pode gerar
aquela sua ação, aquela sua postura, né, ousada, arrojada. Se você consegue mapear isso, né, ter uma perspectiva maior, mais detalhista, mais exaustiva, as suas decisões, com certeza, as suas atitudes vão estar muito melhor embasadas. Você vai decidir, você vai tomar o caminho, decidir como fazer, onde fazer, né, o que fazer, de uma forma muito mais segura e provavelmente muito mais prudente, com mais chance de acertar, enfim, né, e de ter os resultados que você espera. Então, poder realmente, a gente, ao tomar uma decisão, ao dar uma virada grande, a tomar alguma atitude bastante audaz, principalmente em relação à própria Proexis, ao próprio processo evolutivo, poder, assim, tirar o tempo necessário, né, para essa reflexão, para esse mapeamento. A gente vai ter menos chance de errar, não é, Ami? Penso que teremos menos chance de errar. Agora, ainda o mesmo verbetógrafo de Curitiba. Enfatologia, página 1, final da 5ª linha. Poderia esclarecer sobre as acrobacias existenciais demandadas na consecução da Proexis? Opa, aí cada um sabe das suas, né? Mas olha, quanta acrobacia a gente faz, né? Quanto jeito que a gente tem que ter, jogo de cintura, a gente tem que aí, às vezes, ter vários egos e está assim, apresentando várias facetas, até um certo histrionismo positivo, enfim, a gente tem que levar várias áreas de eito, né, para dar conta aí, então cada um sabe das suas. Só que essas acrobacias, seguindo nessa analogia, elas não podem gerar lesões, né, não pode gerar contorções ou acidentes, né, de percurso aí no processo. Então, também as acrobacias são necessárias, às vezes é preciso fazer um tour de force aí intenso em alguma coisa, mas a gente sempre tendo o cuidado de ponderar bem as consequências, porque eu estava aqui sentada e veio uma frase muito clara, muito simples, mas, né, que eu não tinha pensado assim nela antes e não coloquei no verbete. Intermissivista não coloca o soma e a proexis em risco, de jeito nenhum, né? Se ele for lúcido, atilado, que é o que a gente tem buscado, né? Todos nós temos buscado esse maior nível de discernimento, daí a especialidade do verbete ser autodiscernimentologia. A gente pode dizer que sem audácia prudente não dá para cumprir direito a Proexis, né? Fica meio capenga, né? É. Agora, enfatologia, página 1, 7ª linha. Qual é o lado sadio de ser cara de pau? Olha, aqui eu estou falando de mim, eu vejo outras pessoas também. Eu até falei no verbete anterior, no Capacidade Ociosa Pré-Exológica. Eu sou uma pessoa que eu me considero, assim, audaz, né? Metida, né? Até a minha dupla brinca comigo que eu sou metida. Para algumas coisas, eu sou cara de pau. Eu não tenho receio de tirar minhas pesquisas da gaveta e publicar, de trazer minhas opiniões, de me colocar, de me expor, né? Principalmente em artigos, em verbetes, aqui, nos debates, nas perguntas, quando eu sou, né, uma tertuliana, uma espectadora também. E eu acho que tem um lado sadio em a gente, né, dar cara, né? Às vezes até correr o risco de passar vexame, né, de pagar mico. Olha, é assim que a gente vai aprendendo, assim a gente vai ganhando mais desenvoltura e maior confiança também. Porque a gente dá batatada sim, né, com certeza, faz parte, mas às vezes o feedback também é positivo e a gente vê que a gente está indo por um caminho mais ou menos bacana, assim, de aumentar essa capacidade de autoexposição, sem cabotinismo, mas também com coragem, com ousadia, né? E a gente sabe que às vezes isso é extremamente essencial. O exemplarismo, até o exemplarismo do que não se faz, né? Do que não se deve fazer, ajuda muito outras pessoas. E eu tenho assumido mais esse meu jeitão assim de cara de pau. Agora, ainda em Fatologia, página 1, 7ª linha. Qual a diferença entre a audácia da consciência na adolescência e na meia-idade? Aqui são diferenças bem evidentes, né? A gente sabe, aí por todos os estudos da psicologia, da sociologia, né? da própria antropologia também,
da diferença enorme que ainda existe, da maturidade, né, da psicológica, mental, enfim, né, consciencial, de uma consciência ainda muito jovem, adolescente, que geralmente tem mais chance de se expor a riscos maiores, não consegue, muitas vezes, avaliar muito bem a gravidade, às vezes, do risco que se expõe. Né? Então, a gente vê também a questão dentro da conscienciologia, do próprio porão consciencial um pouco mais forte nessa faixa etária, e muitas consciências se põem em riscos desnecessários, e há, né, muitas dessomas, muitos abortamentos da ressoma, cortes abruptos, né, de uma ressoma aí com muita coisa para fazer, em função dessa imprudência, dessa inexperiência nessa vida, né, que a gente traz muita coisa da paragenética, dessas consciências jovens. A gente vê os jovens se expondo mais, até eu falo aqui dos rachas automobilísticos, dos esportes radicais, às vezes dos abusos de todo tipo, inclusive de consumo de álcool, de drogas, enfim, a gente vê como esse audaciosismo coloca essa faixa etária em risco. Por outro lado, já há jovens bastante consciências, né, que estão nessa faixa etária, mas já bastante maduras, lúcidas, né, na importância do cuidado com o soma, das escolhas, das companhias, dos ambientes, né, das atitudes, e isso a gente vê que, infelizmente, já temos aí uma massa crítica aumentando nesse sentido. Já na meia-idade, né, as audácias são de outra natureza. Ainda há aqueles, né, cinquentões, quarentões, que fazem umas loucuras aí, de saltar de paraquedas, enfim, até é muito estranho a gente ouvir, às vezes, pessoas na terceira idade uma vovó dizendo que o sonho dela era saltar de paraquedas. Aí toda a família se mobiliza, inclusive a imprensa e a emissora de televisão, né, que está fazendo a matéria, para levar a vovó para realizar o sonho, quer dizer, né? Ali uma total imprudência, tanto quanto de um adolescente. Mas, na minha idade, as audácias, né, e elas já têm uma outra característica. Às vezes, a audácia é uma virada de vida, é uma reciclagem profunda, é deixar todo um modo de vida, né, e se dedicar a outro. É, por exemplo, deixar lá a família que está bem encaminhada, tudo certinho, e se mudar para uma cognópolis e dedicar o resto, né, da sua existência ao processo do voluntariado, ao processo da tarde, da assistência e do próprio crescimento, né, consciencial também. Então, eu estou na meia idade, então as nossas audácias são um pouco diferentes, né, da juventude. O pessoal quer complementar aí, Pilar? É o seguinte, Eliana, a sua audácia você capta o que a gente vai perguntar. Então, é melhor ter cautela. Senão a gente vai falar, você já está falando o que a gente ia perguntar, que era sobre assim, a meia-idade, né? Lembrando esses acontecimentos atuais de pessoas de homens, tanto mulheres, que estão se expondo mais. Mas muitas vezes não adquiriram a tal maturidade, eles foram tão reprimidos, e hoje eles estão se soltando aí para interesses ou coisas que seriam mais próprios quando eles eram mais jovens. Hoje seria uma continuidade ou uma parada para ser professor de outros, na SOCIM mesmo, né? Mas hoje eles estão se arriscando aí. Concordo. Era para lembrar isso, né? Você sabe, Pilar, que isso é um dado bastante já conhecido e divulgado. O aumento de contaminação por HIV, né, AIDS, o grupo que mais tem aumentado é na terceira idade. Porque houve, assim, um fenômeno, né, nessa última década, de liberação sexual de idosos, né? Talvez superando todo esse processo da repressão, já, enfim, uma liberalização hoje muito forte, assim, que chega também nos jovens, mas também em todas as faixas etárias. Então, realmente, o povo aí da meia-idade, terceira idade, tem que ficar esperto, né? Para não se expor a riscos. Fora de propósito. Que já passou da idade, né? Passou da idade. Não de ter vida sexual ativa. Com certeza isso não passa nunca da idade. Não perder um nível de audácia, de coragem. Exato. Mas usar um pouco mais a cabeça. Com prudência, né? Com certeza. Com prudência. Obrigada. É o professor Eliane. Na verdade, Eliana, né? Ele escreveu Eliane. Em Sindromologia, página 3,
Última síndrome. Poderia relacionar a ultrapassagem da síndrome da pré-derrota com o tema do verbete. Ok. Essa síndrome foi proposta pela professora Amy Bello, é um verbete, eu recomendo o teletertuliano interessado ou a teletertuliana ler o verbete, é muito interessante. E aqui, a pessoa que é portadora dessa síndrome, geralmente ela não tem audácia evolutiva, ousadia evolutiva. Ela já se trava por apresentar essa postura de pré-derrota. Ela nem tenta, porque ela acha que não vai dar certo, né? Ela já se derrota antes de qualquer investida, de qualquer empreitada, né? Então, ela nem tenta abrir uma porta, porque ela acha que a porta vai estar trancada, e às vezes a porta só estava encostada. Então, a audácia prudente, ela contempla essa superação, sim, desse tipo de síndrome. A consciência ousa, é audaz, ela banca, né, as suas ideias, a sua ousadia evolutiva, sem essa trava, mas com cautela, com racionalidade, com calculismo, que é tudo que a gente está tentando aí passar no verbete. Agora já é outro teletertuliano. Professora Eliana, em Fatologia, página 1, terceira linha. Poderia comentar a cautela para não confundir a audácia prudente com a pusilanimidade? Aqui é o outro extremo, quando a pessoa, né, usando até como desculpa, né, não, eu sou muito prudente, sou muito cauteloso, eu penso muito antes, aí não age, né, fica sempre calculando os riscos, eternamente receosa, né, medo, pusilanimidade, medo e insegurança extrema, e acaba não agindo. Também não é isso que a gente quer passar aqui, né? Tem a prudência sim, mas em determinado momento é preciso decidir. E é preciso, então, agir, né? Tomar decisões e agir nesse sentido. A pessoa muito insegura, com muito medo de não poder ter controle absoluto de tudo, né? De todas as variáveis que implicam numa decisão, ela acaba ficando engessada. Ela não age, ela acaba não tomando uma decisão. E isso, né, isso é uma verdadeira patologia, né? Uma verdadeira síndrome. Então, sim, prudência sim, cautela sim, mas não ao ponto que engesse, né, que paralise toda a sua ação. Agora, em Fatologia, página 1, sexta linha. Como adquirir a autoconfiança intelectual sustentando a audácia gescônica? Aqui um pouco o que eu falei antes, é sendo cara de pau e fazer GESCONs. Não tem jeito. Se exponha, aprenda fazendo, né? A gente chamava isso no serviço na saúde pública de capacitação em serviço, ou seja, você vai aprender fazendo, você vai aprender a escrever escrevendo, você vai aprender a fazer verbete escrevendo verbetes, você vai né, mostrar essa sua audácia na área das GESCONs, fazendo GESCONs, né? Começando, colocando aí a cara a tapa, né? Sendo cara de pau nesse sentido. E você vai acertar, você vai errar, você vai ter o feedback, né, dos seus pares, e isso vai ajudar muito. E você talvez tenha até uma surpresa, que você, né, se dê muito melhor do que você pensava. Que você já tem esse traço, enfim, essa capacidade, mas ainda não tinha colocado ela em prática. E aí a questão da autoconfiança intelectual, você vai adquirindo essa autoconfiança. Tem um verbete até sobre isso, professora Diana Lopes, e você vai construindo essa autoconfiança na medida em que você for colocando aí as suas GESCONs a público, a serviço aí das outras consciências. Não tem outro caminho. Claro, o estudo, o investimento, o autodidatismo, né, isso tudo ajuda muito, mas você tem que começar em algum momento a desovar, a colocar, né, na heterocrítica dos seus pares, seja o que for, um artigo, um verbete, um livro, um relato, uma participação em algum evento, com algum, né, trabalho seu, um seminário de pesquisa, mesmo que seja um evento menor dentro da sua IC, né, vai mostrando a cara. E a sua autoconfiança intelectual, tenho certeza que ela vai aumentar nessa mesma proporção.
Agora, ainda na fatologia, página 1, sexta linha de baixo para cima. Poderia comentar a audácia arrogante dos portadores de temperamento monárquico? Quais são as características do temperamento monárquico? Nós temos aqui em Foz, aqui no CAEC, um curso muito interessante, que é profilaxia, né, do temperamento monárquico, das posturas monárquicas, e que em 3 dias assim realmente aprofunda muito isso. E eu posso aqui, né, sem autoridade maior para falar do assunto, por não ser uma especialista, dar alguns exemplos. Por exemplo, a questão do temperamento monárquico, ela traz muitas vezes a pessoa é ousada, a pessoa ela é arrojada, ela se coloca, mas tem por trás uma arrogância, né? Uma vanglória, uma vaidade, muitas vezes até intelectual, muito forte. A pessoa tem um traço de autoritarismo, ela é acostumada a ser servida, ela acha que tem que ser sempre recebida com tapete vermelho, né? Que ela tem que ser sempre notada, ela tem que estar por dentro de tudo, ela tem que estar em tudo, ela tem que estar sempre, né, no top 10, nas 10 mais, enfim. Alguns pequenos traços. A questão do poder, né? Quando a pessoa tem algum tipo de poder, por vezes, quando ela tem esse temperamento, ela tem dificuldade de lidar bem, às vezes até com uma forma mais democrática, mais fraterna, com o poder, que em alguma situação todos nós temos, né? Situações em que temos poder, e por aí afora, né? Então, esse tipo, dessa audácia que eu estou falando. Parece que a pessoa é extremamente audaciosa e arrojada, puxa, que legal, tudo bem, mas muitas vezes a gente percebe, e mais importante é que a pessoa perceba e faça as suas reciclagens, né, e não os outros perceberem isso, que ela perceba esse traço ainda, né, por vezes bastante sutil ou não, até bem explícito, desse temperamento monárquico, que é uma realidade aqui, de muitos de nós, né, bastante grande, por isso esses pesquisadores aqui da Conscienciologia que pesquisam o tema, e esse curso, né, que já teve várias edições, vai continuar tendo ainda esse ano, né, aqui no CAEC, sobre esse traço. Então, é uma audácia que não é realmente prudente e não é uma audácia evolutiva, né? Agora, ainda em fatologia, página 2, final da primeira linha. Quem atua em profissões insalubres comete o suicídio lento? Bem, se ela tem lucidez, consciência plena, né, de que ela está numa profissão insalubre, ou seja, que está colocando a saúde do seu soma, e muitas vezes também a questão psíquica, né, a saúde mental, em risco, e ela tem alguma outra opção, ela pode, todos nós temos opções, né, de buscar outra coisa, e ela não sai disso por comodismo, por outros fatores, sim, ela pode ser considerada como uma suicida lenta, silenciosa, né, até colher os resultados negativos dessa profissão, né? Então, eu considero que sim. Agora, há atenuantes e agravantes nesse caso. Há, infelizmente, ainda, né, na nossa sociedade, situações em que as pessoas ficam sem opção ou tem muito pouca outra opção de sair de um trabalho insalubre, até num regime quase escravo, enfim, por absoluta falta de outro caminho, né, de outra forma de manutenção e de sustento, né, para a sua vida e da sua família, geralmente. Mas quem tem lucidez, quem percebe, quem avalia e que está nessa situação, tem que cair fora, né, tem que buscar outra situação, se valoriza o soma e a proex, né, se isso tem valor para a pessoa. Deixa eu fazer uma pergunta. Pois não, Antonina? Tá, deixa eu entender. Eu trabalhei numa área de risco. Alguém precisa fazer esse serviço. E daí? Área de radiologia? Isso. Ok, tudo bem, alguém precisa fazer. Tem muita proteção hoje, né? Você sabe que tem hoje cada vez mais equipamentos, EPIs, equipamentos de proteção individual, cada vez mais sofisticados para a área da radiologia, né, Antonina? Você sabe, eu trabalhei também na área de saúde, trabalhei também em hospital, em questão de saúde pública, e o que a gente percebia às vezes, Antonina?
que o profissional não usava o equipamento. Às vezes era aquele colete pesado, né? E às vezes o profissional não tinha essa consciência, esse autocuidado de usar o equipamento, ou de sair da sala, ou de seguir os procedimentos indicados, né? Pela segurança, para evitar, ou para diminuir a contaminação. Eu tenho colegas meio suicidas, assim, que não uso porque é pesado. Você sabe, né, Antonina? Agora, eu concordo com você. Eu não tenho informação hoje sobre isso, porque eu também não sou especialista nisso. Mas eu não sei se, mesmo com toda a proteção, não há algum tipo de exposição e ou algum risco de contaminação, por menor que seja. Né? Sempre tem. Sempre tem. Aí eu acho que essas situações que você tem que ver os atenuantes também. Né? É uma profissão assistencial? Com certeza. Agora, o ideal é que você avalie, você ficou naquele trabalho um determinado período. Será que não dá para passar para outro? Antes que você, não, né? Eu já passei. Isso, né? Mas isso eu falo para qualquer profissional dessa área. Fica um período, fez o seu trabalho, teve a sua remuneração necessária, enfim, mas tenta já fazer algum outro investimento para passar para uma outra área. E aí, claro, alguém vai ter que lhe substituir. Mas se uma pessoa não ficar por um longo período nesse tipo de exposição, ela vai ter menos chances de ter consequências, né? de ter efeitos colaterais. Então, é quase que um revezamento, um pouco cada um. Né? Enfim, você sabe que o jornalista também, o profissional de saúde mental, não tem a radiação, mas ele tem fatores estressantes que comprometem a sua saúde mental. Então, a gente fazer esses revezamentos, né? Eu trabalhei com saúde mental de pacientes graves, psicóticos, por algum tempo, e chegou um momento que eu disse, não, está na hora de eu passar para uma outra área, se possível, e foi possível, porque senão, daqui a pouco, eu vou ter que, eu também precisar de assistência. Enfim, a gente vai avaliando até a capacidade pessoal, a resiliência pessoal, a estrutura pessoal e a sua prioridade, principalmente. Tem pessoas que não têm o menor problema em trabalhar com pacientes graves, né, sérios, e não que eles sejam agressivos, não é nada disso, é um outro tipo de processo. E se dão muito bem e não querem sair disso uma vida inteira e são extremamente saudáveis. Mas há outras pessoas que às vezes não conseguem trabalhar muito tempo nessas áreas. Também áreas de violência, processos de penitenciárias, menores, enfim, né? Cada um tem que ver aí a sua estrutura e as suas prioridades. Mas alguém tem que fazer esse trabalho, sim. Só que a gente pode, né? Eu acredito, Antonina, fazer de um jeito que ninguém morra por isso, né? Agora uma teletertuliana de Madrid. Professora Eliana, em Ciclologia, página 2, poderia explicar o ciclo receber ataque, estabelecer defesa, criar autorresistência? Pois é, aqui é um princípio de várias áreas aí, inclusive da ciência, que diz assim, a questão dos nossos anticorpos. No ataque se defende e na defesa se fortalece. Ou seja, na medida em que a gente vai se expondo, né, a qualquer tipo de processo aí, estressor, seja de qualquer nível, em termos energéticos, em termos toxicológicos, em termos, enfim, né, de todo tipo de estímulo, e a gente vai lidando com isso, vai desenvolvendo estratégias de lidar, né, com essas questões, nós vamos nos fortalecendo, né, e ficamos cada vez mais fortes para os processos seguintes, né. Recebe o ataque, nesse ataque vai construindo defesas eficazes, né, e vai gerando um processo de autorresistência, que é o processo um pouco da resiliência. Você vai tendo né, os estressores aí externos, você vai passando aí pelos tombos, aí, pelas situações, mas você se reergue e cada reerguimento você está mais forte para o processo seguinte. Na assistência, assim, né, em várias situações, a gente vê isso acontecer. Agora já outro teletertuliano, esse de São Paulo. Professora Eliana, em Fatologia, página 2, penúltima linha.
Poderia explanar sobre a prudência mental somática aliada ao arrojo do pesquisador da história da humanidade? Pois é, aqui esse item também tem a ver com um item que eu coloco na parafatologia, também na última penúltima linha, que é o cacife de desassédio exigido ao perquiridor da para-história. Sempre que você pensa, mexe, lê, trabalha, pensioniza sobre um tema, você evoca esse tema. A história da humanidade, que é a nossa história, que é essa de nós mesmos, tem questões bem difíceis, né? É só aí a gente abrir qualquer livro de história, né, e se debruçar com um pouco mais de cuidado, a gente percebe que tipo de evocação, com que a gente mexe, ainda com que tipo de dificuldades nossas, né, da evolução humana, questões bem sérias que a gente que está ainda tentando resolver. Então, o pesquisador da história da humanidade, e que não deixa de ser da para-história também, porque ela está sempre junta, né, com a história, tem que ter muito cuidado e muita prudência em relação ao seu cacife de desassédio e a como lidar, né, a prudência até mental somática, de como lidar com as informações que ele traz à tona, com as energias, com os holopensenes, com as consciências que ele evoca também desse período, que às vezes tem muito a ver com ele também, né? Saber lidar com isso, não se afundar nisso, não se deixar ser engolido por isso, né? Até a professora Laura Sanches, que é uma das pesquisadoras das posturas monárquicas, do temperamento monárquico, colocava nesse curso, me chamou muita atenção. Se você se sente desconfortável, tem muita repercussão ao estar lidando com determinado tema do processo histórico ou de algo que você, né, identifique em você mesmo lá do passado, abra a mão. Deixa para um momento de mais maturidade, de mais tranquilidade, que você possa ter uma isenção melhor, fazer um sobreparamento analítico maior para poder lidar, e aí então aí a prudência mental somática, para poder lidar com aquela questão, podendo trazer um esclarecimento, trazer uma informação, talvez até reescrevendo aquilo de alguma forma, sem você ter os prejuízos, né, dessa evocação toda que você faz e, às vezes, não sabe como lidar com tudo que vem à tona. Então, acho que essa questão é bastante interessante. E também qualquer autopesquisa, em qualquer tema. Por vezes, a gente percebe, eu sou revisora da Enciclopédia da Conscienciologia, e por vezes a gente recebe, professora Amin, alguns temas bastante pesados, né, nosográficos, e que a gente percebe no texto, e principalmente na energia que vem no verbete, que aquilo não conseguiu ser bem administrado em termos de desassédio, em termos de desassim, né, pelo autor, pelo verbetógrafo autor do tema. Então, isso é bastante importante. Aí o verbete fica todo comprometido de alguma forma. A gente percebe que ainda a pessoa não estava madura para desassediar, para bancar, para trazer aquele tema à tona, né? E há casos assim que é tão pesado que fica difícil revisar esse verbete, até por incompetência dessa revisora, revisar esse verbete em casa. Teve casos que eu tive a intuição clara de revisar o verbete aqui no tertuliário, um ambiente, né, protegido, enfim, com toda uma profilaxia aqui bem estabelecida. E realmente a coisa andava bem melhor, porque em casa ficava bem complicado revisar aqueles temas. Então, nós não sermos ingênuos, pesquisadores, autopesquisadores ingênuos, de que a gente pode mexer em qualquer tema, em qualquer coisa, sem trazer, né, todas as consequências. Vamos fugir disso? Claro que não. Vamos ter essa audácia, mas com prudência, sabendo o nosso fôlego, o nosso limite, para lidar bem, né, sem se autoassediar, sem assediar outras pessoas e tendo o resultado evolutivo que a gente deseja. Agora, parafatologia, página 2, segunda linha. Poderia citar exemplos sobre a prudência na assistência em ambientes extrafísicos baratrosféricos? Pois é, aqui, né, é muito mais vamos dizer assim, uma recomendação, né? Eu não tenho, pessoalmente, grandes experiências, pelo menos lúcidas. Eu já tive, sim, né, em resgates em locais mais difíceis, sempre, claro, com
participando de alguma equipe, né? Estando lá auxiliando, sendo, né, uma pequena pecinha numa equipe maior, né? Não lembro de ter ido sozinha em locais assim. Então, realmente, a prudência, né, que nós temos que ter em qualquer tipo de assistência, notadamente em ambientes mais difíceis, né? Muitas vezes, extrafisicamente, durante um processo, geralmente de projeção, que a gente lembra, recorda ou está lúcido no momento, nós temos que ter essa prudência, né? Dificilmente a gente vai num ambiente assim sozinho, sem estar numa equipe, ou né, a gente está realmente mais capacitado, né, para lidar com esse processo. Inclusive na TENEPS, né, o amparador, enfim, a equipe traz os assistidos, enfim, né, o processo, na medida da sua capacidade. Então, a gente também tem que ter esse bom senso de saber, né, que tem cumbucas que a gente ainda não tem cacifo para botar a mão, né, professora Ami? Mas isso a gente que vai... A ideia é a gente cada vez mais ampliando essa capacidade, podendo ser um assistente de melhor gabarito. Agora a seguinte é parecida. Parafatologia, página 2, terceira linha de baixo para cima. Poderia aprofundar a prudência parapsíquica ao adentrar ambientes negativamente estigmatizados. Certo. Esse item me reporta muito a vivências minhas e também de outras pessoas que eu acompanhei, principalmente em viagens, né? E quando você vai visitar locais assim históricos, né? Sítios históricos, notadamente com histórias difíceis, né? E às vezes nem tanto, às vezes numa igreja. É um ambiente extremamente difícil, né? Estigmatizado. E eu já ouvi muito relato de colega assim, de que entrou de uma forma imprudente nesses ambientes. Não. Que eu vou... Como turista. Isso, um turista ingênuo, ou até, não, eu vou desassediar, eu vou jogar energia aqui, vou assimilar, vou ver o que eu percebo. Calma, prudência, vai com calma, né? Tem ambientes que são bastante complicados, né? E a gente tem que ter esse bom senso de entrar até, vamos dizer assim, respeitosamente nesses ambientes, sem uma pensinidade hipercrítica e assim, não, isso aqui que absurdo, né? Porque há todo um contexto extrafísico ainda. Quer dizer, vá na medida da seu fôlego, da sua capacidade. Há locais, e isso nas viagens retrocognitivas que a gente fez, eu fiz especialmente só duas, em 2006 e 2008, havia locais em que a gente não havia nem interesse no roteiro de visitar. Por exemplo, museus da Inquisição, né? Locais assim, masmorras, coisas muito pesadas que não tinha muito sentido, né? Ali era uma retrocognição que a gente não queria nem ter, né? Se buscava de uma forma inteligente, os roteiros eram feitos pela EAC, buscando processos bem mais saudáveis. Mas quando a gente é um turista que não está dentro de um, por exemplo, de uma viagem dessa, onde há todo um processo de critérios de segurança bem estabelecidos, equipe extrafísica, né, técnica no assunto, monitores, enfim, a gente como turista aí, né, não ser ingênuo de ir a locais ou de tentar assim fazer acoplamentos, né, assimilações com locais que não vale a pena e que a gente vai sair aí com assediadíssimo, né? E claro que uma escagem que outra, quem é tenepsista, quem é assistente aí e está aí para isso também, claro que sempre acontece. Mas assim, vá com prudência nesses locais aí estigmatizados. E às vezes, só para complementar, às vezes tem locais que você pensa que é extremamente estigmatizado, você chega lá, não é. Ele é tranquilo. Por exemplo, tem um local, pelo menos foi a minha percepção e de várias pessoas que eu conversei. Portugal tem a Capela dos Ossos, né? Em Évora, que nossa, que lugar. Ela é toda revestida, quem não conhece, por ossos, ossadas humanas, assim, toda ossos, crânios e tudo que é tipo de osso. E você acha que aquilo é pesadíssimo? Não é, aquilo não é pesado, não tem. Eu acho que a quantidade de turistas, o processo todo, enfim, aquilo não é pesado. Outro local também que a gente né, tinha talvez uma ideia de ser estigmatizado, muito pesado, que a gente visitou em 2008, no sul da França, é uma cidadela chamada Montségur, que era uma cidadela, um reduto cátaro, né, que
em 1200 e alguma coisa, 100 pessoas foram queimadas ao mesmo tempo lá naquela montanha, quando o exército lá do rei francês, na perseguição aos cátaros, terminou, vamos dizer assim, com a nata lá dos cátaros naquele local. Aí nós subimos aquela montanha, subimos lá em cima, e o local era limpo, né? Até talvez por muita energia imanente, tem muita natureza ao redor, e também muita visitação, isso pode ter limpado. Mas, enfim, não vá com calma, sempre cheque, né? E tem aí uma certa prudência em entrar em qualquer desses ambientes assim. Agora tem uma pergunta aqui que você já respondeu, mas em todo caso, parafatologia, página 2, penúltima linha. Poderia explicitar sobre o cacife de desassédio exigido ao perquiridor da para-história? E a gente estava falando, né, talvez a pessoa não tenha ouvido, de que você mexer em qualquer tema, em temas difíceis aí da história, e sempre vai mexer com a para-história, você faz evocações. Se você pensou, evocou. Você mexeu, está estudando, pesquisando, você faz evocações. E é preciso saber lidar com essas evocações. Você evoca energias, consciências, holopensenes, né? E às vezes você evoca processos seus em relação àquela situação, às vezes um pouco mais difícil da nossa história, aí está cheio disso, né? Então você ter a prudência e avaliar o seu cacife de desassédio, quanto você já consegue lidar com aquele tema. Se começar a repercutir muito, abre mão, deixa para um outro momento, né? Vá pesquisar outra coisa. Acho que é um critério de segurança interessante. Professora Eliana, em Teoriologia, página 2, primeira linha. Poderia aprofundar sobre a teoria do automitridatismo consciencial? Sim, a questão do mitridatismo, né, que aqui nós temos um verbete a caminho com esse tema automitridatismo, que vai explorar bem, mas a gente já fala dessa teoria na conscienciologia, que é no sentido de você ir desenvolvendo uma espécie de para-imunidade. Você vai ficando imune, né, na medida em que você se expõe a situações, provavelmente mais importante na questão da assistência, você vai ficando mais fortalecido, você vai ficando mais imune aos processos, você vai ficando mais forte e resistente. E eu coloco como uma curiosologia, lá na página 3, na argumentologia, que mitridatismo vem, né, essa expressão, que é bastante usada, ela é uma atribuída em função de um processo deste rei Mitrídates, sexto Eupator, lá, né, na área ali da Grécia, Ásia Menor, ali tem a datação dele. Esse rei, ele pesquisava muito essa questão de venenos, processos assim, né, da fitoterapia, enfim, e ele teria feito uma experiência de ter ingerido pequenas doses, mínimas doses de veneno ao longo de um longo período, para tentar formar uma imunidade, porque era muito comum, né, séculos depois ainda foi comum aí nas monarquias, o envenenamento, né, a morte por envenenamento, os inimigos políticos, enfim, dentro da própria monarquia ali, dentro da própria seus pares, né, se envenenarem mutuamente. Então ele teria, né, segundo os relatos, ele teria feito isso e teria realmente desenvolvido essa imunidade, esse mitridatismo, né? E aí depois eu faço uma complementação, ainda lá na página 3, desse item, que eu faço a seguinte comparação, que a consciência audaz e prudente, ao aperfeiçoar as autodefesas, precavendo-se, vai fortalecendo a própria imunidade pró-evolutiva. E ela vai ampliando a margem de autossegurança nas ações interessenciais arrojadas. Então, a gente vai ficando mais forte, mais capaz, mais imune a determinadas situações aí. A gente vai, vamos dizer assim, vai bancando mais, né? Vai se tornando um porta-assistidos com mais capacidade, né? De abranger mais consciências, mais situações, né?
é a ideia de mitridatismo, aqui muito resumida, é claro que a gente trabalha na conscienciologia, mas aguardem que está chegando um verbete aí, exatamente com esse tema, e vai ampliar ainda mais o assunto. Agora, em tecnologia, página 2, última linha. Como funciona a técnica do detalhismo analítico perante tomada de decisão? Pode exemplificar? A técnica do detalhismo é você, sem perfeccionismo, né, você detalhar o máximo possível, ir aos mínimos detalhes, não considerar nada irrelevante de qualquer situação, em qualquer processo que você fizer. Na questão da tomada de decisão, mais importante ainda, você vai tomar uma decisão importante, séria, evolutiva, que vai provavelmente gerar uma mudança importante, que você espera que seja, né, para melhor na sua vida, no rumo da sua proex, na sua profissão, em qualquer área aí. Você, então, usar essa técnica. O que é? Listar, pensar, refletir, listar, escrever, colocar no papel todos os detalhes possíveis das implicações, né, daquela decisão, de todas as consequências, de todas com quem que você vai estar mexendo, né, o que está calçado, o que pode ficar descalçado, enfim, o máximo de detalhes que você conseguir levantar para que você tome uma decisão, né, aí sim, o seu posicionamento pessoal seja mais embasado e seja mais coerente e provavelmente com mais acerto, né, no que você está aí, nessa sua nova definição. Isso que é a técnica do detalhismo analítico, e você vai, claro, analisar, né, veja até que ponto você não está puxando, né, a brasa aí, né, para o seu assado, enfim, ou negando, ou tentando camuflar algumas questões que você provavelmente vai ter que encarar, as suas autossabotagens, né, em relação ao processo, e com certeza a sua decisão vai estar mais racional, será provavelmente mais prudente. Então, agora ainda do mesmo teletertuliano, em voluntariologia, página 2, penúltima linha. Poderia falar sobre os voluntários audazes e prudentes da International Academy of Consciousness, a IAC, expandindo o paradigma consciencial em diversos países? E aqui, olha, aqui eu não fui nada cabotina, porque eu não sou voluntária dessa. Aqui é o meu reconhecimento e minha admiração mesmo pelas muitas oportunidades que eu tive de ouvir relatos e ver, inclusive acompanhar em alguns momentos esse grupo, né, esses nossos parceiros aí evolutivos da IAC, da audácia, né, deles em realmente desbravar. Eles são desbravadores aí, né, da conscienciologia em diversos países, mas sempre com muita prudência. Eu ouvi várias vezes relatos do professor Wagner Alegrete, professora Nancy Trivelato, que eles avaliavam muito bem os convites, os locais, os países, principalmente quando era a primeira vez que eles iam a alguns países, inclusive, complicados, né? Uma situação que eles relatam em Chipre, que eles ficaram, o curso e a hospedagem, eles ficaram muito perto de uma linha lá que dividia a cidade, e que era quase uma zona de conflito, enfim, né, todo o trabalho para os amparadores, a recusa até de alguns convites. Eles tiveram, segundo eu lembro, tiveram um convite para ir para Israel. E aí o Wagner tem um bom humor muito peculiar, e disse: olha, a gente recusou porque poderíamos ir como consciens e voltar como consciexes. E ainda não era o momento, não é o momento para isso. Então, essa é uma audácia, eu vejo uma audácia extremamente prudente, né, dessa equipe, com para e passo, devagar, chegando. No próprio Japão também, todo o respeito à cultura japonesa, as tradições, o processo, né, lá enfim, religioso também, filosófico, da cultura. E aí, assim como os resultados positivos em termos de assistência, da abertura das portas, inclusive extrafísicas, né? O professor Wagner relata
vocês já devem ter ouvido, mas talvez os tertulianos novos não, muito interessante. Ao chegar no Japão, foram levados a um templo budista para conhecer, enfim. E é lá, né, de praxe, enfim, é uma formalidade de bom tom, de educação do turista. Ele compra lá, pega um incenso, acende e coloca lá em frente a imagem, né, de Buda. E o professor Wagner fez isso com a maior tranquilidade pensênica, sem nenhum tipo de autocrítica, fez isso. E ele percebeu que, naquele momento, o amparo extrafísico, né, do país, da cultura, daquele processo, abriu as portas para ele, assim, né? Realmente colocou o tapete vermelho e ele viu como isso foi fundamental no restante de todo o trabalho. E hoje eles têm um trabalho já de anos bastante forte, né, no Japão, aí a Conscienciologia através da IAC. Então, o nosso reconhecimento, nosso obrigado aí a esse povo audaz aí da IAC. Agora, em binomiologia, página 2, primeira linha. Poderia explicitar o binômio audácia-acurácia? Aqui fica, a gente no verbete vai se repetindo, né, com certeza, porque é a técnica da circularidade também. A audácia, sim, o arrojo, né, o destemor, a coragem nos processos, mas com esta acurácia, né, com essa percepção fina, acurada, detalhista, né, de não pisar em terreno, né, movediço, de não dar um passo maior que a perna, até poderia ter sido um provérbio aqui que eu não lembrei de colocar, de não se expor, e de não expor também a própria ideia que você representa, o próprio processo que você representa, a fracasso, a alguma coisa em função de um processo de imprudência. Então, nesse sentido, que a acurácia, esse traço, essa qualidade também deve estar acompanhando aí os nossos arrojos evolutivos. Então, continuando os arrojos, Eliana, na numerologia, parece que é um crescendo de qualitativo de arrojos. Certo. Você concorda com isso? Não concordo, a ideia, alguns até são quase sinônimos, né? O arrojo austero, né? É o arrojo sem estardalhaço, sem espalhafato, provavelmente mais prudente, né? Arrojo antevidente, aquele arrojo que, como a gente falou até agora, prevê as consequências, mede, né, o tamanho do passo, o arrojo circunspecto, a circunspecção, que é essa reflexão, né? Realmente é isso, é desse jeito, é o melhor momento, é a hora, é o local, né? O arrojo discernido, que tem a ver com aquela técnica do detalhismo, né? Para ser discernido, o arrojo precisa acompanhar toda uma análise antes da tomada de decisão, né? Perfeito, pilar, o discernimento, né? O arrojo providente, né? A providência que faz toda que antecipa, né? Os processos, que tenta antecipar para poder avaliar melhor, né? melhor. O arrojo sábio, finalmente, né? A decorrência da experiência, né? E quanto mais experiente, até eu coloquei lá um mega pensene, trivocabular, o último, experiência gera prudência, né? A gente vê... justamente, muito bom. Quanto mais experiência, a pessoa vai ganhando prudência, né? E, finalmente, então, o arrojo evolutivo, né? Que seria assim... a saideira, o fechamento desse processo, num ideal quase, né, e que a gente tentando buscar isso, desenvolver isso, o arrojo evolutivo. Que é o aprendizado todo na assistência, né? Na interassistência. Com certeza. Obrigada. Eu que te agradeço. Professora Eliana, em Megapensenologia, página 1, final da primeira linha. Poderia falar da TENEPS como uma interassistência audácia cosmoética? A interassistência, eu estou colocando como audácia cosmoética, né? Ele está pedindo sobre a TENEPS, né? Eu acho, vamos pensar um pouco, olha que processo audacioso que é você se propor, né? Você assumir realmente essa técnica. Uma técnica diária,
para o resto da sua vida, faça chuva, faça sol, né? Feriados e dias úteis, e a imensa responsabilidade, a TENEPES vai não crescendo, você vai aumentando a sua, né, o seu negócio assistencial, né, a sua lojinha assistencial, ou seja, até chegar em que é isso, até do mega objetivo do FIEX, enfim, eu acho que isso exige uma grande audácia, né? E isso eu considero uma audácia interessencial. A TENEPES é uma audácia interessencial, não tem dúvida. Agora, fatologia, ainda é a mesma teletertuliana. Fatologia, página 2, primeira linha. Onde estaria o limiar do autossacrifício e o perigo dos ativistas das causas humanitárias, podendo expor-se a riscos excessivos? Eu acho que autossacrifício tem que ter muito cuidado, né? Eu acho que hoje a gente não deve mais fazer, em termos de autossacrifício somático, para nada. Foi-se o tempo disso, né? Em que a questão do mártir, né, muito questionável, extremamente questionável. Eu tenho informação privilegiada, me desculpem, mas está vindo também, está chegando aí um verbete chamado mártir. Então, bem legal, em que avalia bastante bem essa questão, né, de que realmente o mártir é uma grande furada. Então, tem que ter muito cuidado com esse limiar de autossacrifício. Há outros tipos de autossacrifício, que às vezes a gente abre mão de uma imagem, né, que a sociedade tem da gente idealizada, abre mão de determinadas coisas em função de uma ideia. A pessoa volta um exemplo disso, quando ele nos relata várias, né, ele queimou o filme sem temor nenhum, né, de queimar o filme aí perante vários grupos, né, em que ele realmente se posicionou e realmente não agradou, e está tudo certo. Agora, eu me refiro aqui basicamente nesse item, que eu acho que o ativismo hoje, até por causas humanitárias, tem um limite, né? O intermissivista lúcido, a pessoa com proexis, com discernimento de que ela tem hoje uma ressoma crítica, né, e que tem muita oportunidade de assistência, e quanto mais ela viver num soma saudável, mais ela vai poder fazer, mais ela vai poder, né, auxiliar e também crescer em termos conscienciais, ela vai evitar, mesmo situações de ativismo humanitário, por causas nobres, justas, enfim, ela vai evitar riscos excessivos que coloquem o soma em risco. A gente tem casos aí bem sérios, a questão dos ativistas do Greenpeace, outros vários tipos, né, de ativismo, que eu penso que é insanidade colocar, né, a vida, vamos dizer assim, a liberdade, a autonomia em risco, como os ativistas do Greenpeace na Rússia, agora recentemente, por uma questão que, claro, é importante. Vamos olhar para isso, sim, mas não dessa forma kamikaze e maluca, eu acho muitas vezes insana, como alguns ativistas se expõem. Há várias questões aqui de ativismos, há ativistas, gente muito séria, se colocando em risco em corredores humanitários, esses Médicos Sem Fronteiras, esse pessoal da ONU, né? Enfim, mas eu também acho que há um limite, né? Por exemplo, o intermissivista lúcido, com proexis, ele vai evitar de toda maneira, mesmo que seja uma função ou uma tarefa, um convite que pareça muito bom, mas que o coloque em risco, ele vai pensar duas vezes. E talvez ele, né, diga não ou deixe isso para um outro momento, enfim, antes de se expor. Então, acho que tem que ter bom senso também nesse processo. E ativismo por ativismo, a gente vê aí, vimos recentemente, essa semana, esses últimos dias, o que em nome de um ativismo, né, a barbárie e a violência, e que, né, não ajuda ninguém. Pelo contrário, a gente só botou um monte de gente aí no buraco, né, principalmente aqueles dois rapazes que, né, realmente detonaram com a sua vida e com a vida de várias pessoas em função desses ativismos ingênuos, impensados, essa verdadeira massa de manobra,
de gente aí, de assediador mais sério, calculista por trás desses movimentos aí. Aí você coloca também aqui os audazes imprudentes, né, na página 4. Você dá vários exemplos aí, um deles parece que é até o do Sérgio Vieira de Mello, né? É verdade, é verdade. O Eu coloco, né, na página 4, o item 2, ativista também, né, que eu coloco aí. E no caso, e essa é a minha posição, né, e está colocada aqui no verbete, também a gente até já conversou aqui, mesmo com todo o benefício, né, toda a FEP do Sérgio Vieira de Mello, ele se colocou em risco, né, extremo, assumindo aí, aceitando, nesse caso, nessa última empreitada dele, ele foi a várias zonas de conflito anteriormente, mas ainda o Iraque, num momento tão complicado, e assim um pouco imprudente em relação até à segurança, né, que foi, inclusive, orientada a ele, a equipe, que tivesse, e parece que, segundo relatos que a gente vê aí, até de pesquisadores da conscienciologia, que ele não teria tomado essa precaução. Então, um pouco assim de... a consciência, às vezes, pode ter uma sensação de que ela é indestrutível, que ela é invulnerável, né? E isso a coloca ainda mais em risco. Então, mesmo com todo o tributo, né, reconhecimento a Sérgio Vieira de Mello, ele se expôs em excesso e, felizmente, eu acho que a proexis dele, se não uma proexis como na Conscienciologia a gente conhece, mas, né, seu projeto de vida, a sua tarefa, né, foi, na minha opinião, precocemente abortada em função dessa dessoma que ele teve lá no Iraque. E outros aqui também, eu falo dos jornalistas, gente. Aqui, eu sou jornalista também de formação, que é uma situação complicada, que os jornalistas, os correspondentes de guerra, são assim, dentro do meio jornalístico, eles são... eles são mitificados, é o top do top, assim, claro que eles são corajosos, com certeza, mas eu pessoalmente, com a lucidez que tenho hoje sobre a questão da importância, né, dessa ressoma e da proexis, eu não toparia ser correspondente de guerra de jeito nenhum. Tem uma instituição chamada Repórteres Sem Fronteiras, que eles trouxeram um dado aqui muito, muito sério. Entre 92 e 2013, 1.041 jornalistas morreram em frontes de guerra pelo mundo, né? E não só em frontes de guerra, mas também se colocando, né, às vezes até em risco pelo tipo de denúncia que fazem. Então, principalmente quem divulga, quem cobre política, né, corrupção política principalmente, né, e essas linhas, principalmente de corrupção também dentro da própria polícia, e guerra, são os jornalistas que mais morreram ou que mais sofreram, né, perseguições e sequelas, ataques, enfim, em todo o planeta. E o Brasil foi considerado recentemente, por essa organização, o 11º país mais perigoso no mundo para os jornalistas. E ele é o primeiro da América Latina. Até o México está mais seguro, que é danado, até a Venezuela, que, né, é puxado lá toda a questão do narcotráfico, né? O Brasil está em primeiro lugar aqui na América Latina. E hoje a Síria, e todo mundo sabe por quê, é o país mais perigoso do mundo para os jornalistas, felizmente, né? Então, aqui também a gente tem que ter esse olhar não ingênuo e não emocional de poder se dar conta que há situações que realmente são kamikazes, né? Há jornalistas de guerra que se expõem em excesso, tudo pela matéria, tudo por um furo jornalístico, enfim. E muitas vezes eles são vítimas, né, do processo também. Agora, parafatologia, página 2, última linha. Poderia ampliar a prudência exigida do tenepsista nos 6 primeiros meses da técnica? Aqui já é bem conhecido, né, no manual da TENEPS, em o debate, enfim, sobre a TENEPS nesses anos todos, né, na Conscienciologia, de que é preciso, nos 6 primeiros meses da técnica, ficar bastante cauteloso, prudente, sensato, né, tomar alguns cuidados até o processo ganhar mais raiz, mais força, né, mais
sustentação e seguir em frente. Por quê? Porque 6 primeiros meses, né? E aí, pessoal, tem especialistas aqui, hoje na Tertúlia Interneps, podem me ajudar. Quando você inicia a Interneps, o primeiro grupo a ser assistido, primeiro é você e o grupo mais próximo, o seu entorno, enfim. E é como se você entrasse num quarto, num porão, que está todo, né, sujo, que está com um monte de coisa lá para ser limpada, para ser organizada. Quando você vai começar a mexer naquilo, você levanta a poeira, não levanta? Você não bagunça mais, não, né, não levanta mais a sujeira para poder começar a limpar, a organizar. É a mesma coisa no processo da Interneps. Você vai começar a levantar uma série de processos que você tem que ter esse cuidado, esse bom senso, esses critérios de segurança, para poder ir passo a passo durante 6 meses lidando com eles e, então, né, tornando aí a sua Interneps firme e seguir adiante, né? Alguém quer complementar? E também eu sei que tem gente aí que entende muito de Interneps. Pilar, você quer falar alguma coisa para a gente? Complementar a minha resposta? Já colocou tudo que podia, assim, em termos de responsabilidade, de prudência, nesses primeiros 6 meses. Não é a pessoa medrar ou temer, Certo. Mas sim ter o cuidado, a atenção mais apurada quanto ao que acontece, porque vão surgir, porque isso vai surgir sempre, mas nesses primeiros meses, o cuidado de o tenepsista às vezes não estar assim, calçado o suficiente para alguma situação inesperada, alguma clarividência muito espontânea, e ele se assustar e ficar às vezes sem saber como fazer. É só ter essa cautela, que eu acho que ele não vai morrer por causa disso. Nunca ouvi nenhum caso de alguém que morreu na Interneps. Ter mais cuidado no trânsito, né, Pilar? Fazer seu check-up de saúde. Né? Está com atenção. Ponderação, né? Ponderação e holossomática, né? Em todos os setores, com todos os veículos. Você falou do trânsito, mas tem os outros veículos também que estão juntos. Com certeza. Que quando dessoma com os 4 de uma vez. Assim. Libera os outros, né? Quando soma se vai, os outros também têm as consequências. Então, agora, exemplologia, página 3, segunda linha de baixo para cima. Poderia ampliar a ousadia calculada do praticante da técnica da Ressexis na meia-idade, abrindo mão das algemas de ouro em prol do voluntariado tarístico full-time. Aqui, eu conheço vários exemplos, né, reais desse que eu coloco aqui no verbete, da pessoa ter essa ousadia, né? E ela é calculada, ela é planejada, a pessoa não descalça nada, nem ninguém, principalmente a si próprio, né? Ao abrir mão, muitas vezes, as gemas de ouro, né, que é uma analogia, que é o trabalho, a profissão, né, enfim, o seu negócio, que lhe dá muito retorno financeiro, mas que lhe prende, que lhe cerceia, né, liberdade e autonomia para você dedicar mais tempo e energia ao processo, né, da evolução, notadamente aqui, no exemplo, a questão do voluntariado tarístico na conscienciologia, principalmente full-time, ou seja, integral, você não trabalhar mais e você se dedicar integralmente ao vínculo consciencial, né? Então, a pessoa ter essa prudência, esse calculismo cosmoético de fazer isso, abrir mão desse processo, né, quando ela já pode fazer isso, quando ela não descalce financeiramente quem dependa dela, a si próprio, e que ela, nessa dedicação integral, que ela não sofra de carências básicas, né? A gente precisa de dinheiro para a Proexis, a gente precisa de dinheiro para comprar livros, para ter acesso à cultura, para poder fazer cursos, para poder se alimentar bem, cuidar da saúde, né? Então, não dá para ficar, né, não é voto de pobreza, né? Não tem voto de pobreza nenhum na conscienciologia, não tem processo de miserabilidade nenhum, né? Pelo contrário, é você ter, né, o seu pé de meia, ter o seu recurso financeiro na medida da sua necessidade,
Não precisa ser tanto mais, mas também não pode ser de menos. E é aqui que a gente, então, destaca essa ousadia prudente, calculada aí, de quem já fez isso. Na meia-idade, às vezes, em plena profissão exitosa, assim, a pessoa está realmente tendo sucesso pleno na profissão, ela abre mão disso por se dar conta, né, que a Proexis, nesse momento, é muito mais importante do que a carreira profissional. Quando ela pode, claro, né, não é para todos os casos. Agora, em tipologia, página 4, quais dos 28 tipos de audácia foram ou são os principais para a senhora? Opa, senhor, vamos deixar o senhor, né? Olha, aqui está uma série ainda de metas, né? Eu nem parei para pensar o que eu tenho daqui, né? Olha, eu não publiquei tratados de neoespecialidade da conscienciológica, não, né, não fiz isso, nem participei de 40 cursos com Cobaia, que é o caso aqui de uma colega nossa, enfim, mas tem algumas coisas que 50 verbetes não cheguei lá, enfim, mas a gente vai tentando aí, né? Eu acho que aqui que eu tenho uma audácia pesquisística, né? Não tanto, talvez tão, né, chegando na raiz ainda, estou ainda cavocando aí, mas é isso eu tenho uma audácia pesquisística. Questionológica também estou tentando, né? Intelectual também, eu busco, né, dentro do possível, uma alta erudição de maneira autodidata, hoje contínua, enfim, né? A gente está fazendo esforço, mas aqui é muito mais as audácias que eu vejo aí ao meu entorno. Mas você está com a audácia de se expor à Consciência Cobaia de hoje. Ah, é verdade. Hoje é uma... E se cada verbete é uma Consciência Cobaia, eu já tenho 26 fora as que eu já fiz na Consciência. Então, a audácia é umas 10, acho que eu fiz umas 10, 12 Consciência Cobaias na Consciência, então já dá um número razoável. Então, já conquistou a audácia interassistencial, mas aqui... Né? Aqui é muito mais para a gente poder... analisar, né? A gente poder se olhar isso aqui como uma meta mesmo, como, puxa, né? Como nós somos audaciosos, então, você colocou prudentes, aqui, né? E autodisponibilização para o ataque, para a terapêutica. Com certeza. Aqui, isso, você vai sair melhor, com certeza. Isso aí, com certeza, não tem o cacife, né? Ainda mais isso, eu acho uma grande audácia, né? A pessoa, o assistente, o tenepsista, o verfexista, o desperto, seja como for, como está, né? É um verbete, vale a pena olhar direito o que é o ataque paraterapêutico, se colocar, né? De uma forma... confiante, tranquila e confiando também, principalmente na equipe de amparadores, para essa técnica. Isso aqui eu acho um arrojo assistencial do mais alto nível, né? Eu falei que a TENEPS também mas aqui eu cito o exemplo do ataque paraterapêutico. Aí vai a paratecnológica, ali, o número 18. Eu acho assim, e tem caso, eu conheço esse caso aqui. A pessoa aplica a técnica de mais um ano de vida já há 10 anos, há um decênio ininterrupto. Gente, bota, né, audaciosismo aí. Já não é mais técnica de um ano, né? Já é técnica dos 10 anos. Dos 10 anos, né? Como se fosse um último ano. E aí, aqui, a paradireitológica, né? Olha, nós estamos aí com a pré-IC da paradireitologia, gente. Isso aqui nesse sistema não é brincadeira, né? E o povo vem aí essa turma vem aí com essa proposta arrojada, avançada, e assim vai. Acho que a conscienciologia como um todo, né? A gente está vendo aí o crescimento das ICs, dos projetos, dos empreendimentos. Nossa, esse povo aqui é audaz, com certeza. Esse povo é audaz e vai aprendendo aí com a experiência, se tornando cada vez mais prudente. E a gente vê o resultado aí, né? O resultado está aí, estamos ainda construindo muita coisa, mas já tem muito resultado digno de nota aí, né? Hoje, por exemplo, nós vamos ter o lançamento do filme do professor Valdo, né? Sobre a vida do professor Valdo, um documentário, né? Feito aqui por nossos colegas da Conscienciologia, que foram extremamente audaciosos, né? Em fazer e que audácia positiva, né? Fora do padrão, em fazer um documentário
e a gente vai apreciar ele, né, hoje e amanhã. Hoje e Poderia amanhã, acrescentar aqui, né? Aqui na audácia filmográfica ou cinematográfica. Essa lista aqui ela poderia chegar, né? Se for analisar mais detalhes. Né? A gente poderia expandir essa lista, mas eu parei porque não tinha pretensão de fazer o máximo de 100, enfim, né? Não, acho que não precisava. É só eu trouxe aqui uma prévia. Um preparo para a pessoa começar a pensar nisso. E agora cada leitor aí pode ir expandindo aí, né, com outras audácias verdade. que ele, né, e se questionando quais as audácias aí que ele já se propõe, né, e que eu questiono lá no item questionologia, que ele possa, né, que a gente possa cada vez mais diferenciar o que é um voo cego, né? Um voo cego quando você é voo cego, você não está vendo, você não sabe onde vai dar, o que tem pela frente, né? Do caminhar com segurança em trilha inóspita, sim, porque não é fácil a gente seguir aí no contrafluxo da sociedade patológica. É ainda uma trilha inóspita, né? A gente ainda tem muita coisa aí para a gente, muita fronteira para abrir, muito desbravamento para áreas para desbravar. E muitas vezes é inóspita. Mas a gente caminhar com segurança na minha opinião, uma questão de inteligência evolutiva hoje, né? A gente não arriscar a proexis de jeito nenhum. Nada justifica arriscar a proexis, né? Por mais assistencial, pseudo-assistencial que seja, né, o motivo, e cada pessoa vai ter que analisar o seu caso pessoal, eu penso que nada justifica, né, arriscar isso. E a gente passou da época dos mártires, né, dos que iam para a fogueira, enfim, espontaneamente, que preferiam não abjurar, né, e ir para a fogueira, interromper enfim, o seu processo, a sua vida, para não abrir mão, às vezes, de uma ideia muitas vezes equivocada. Ou mesmo que não fosse equivocada, como eu cito na página 4, no item 5 dos audazes prudentes, né, por exemplo, esses cientistas do passado, que não eram nem chamados de cientistas ainda, né, eram chamados de filósofos, ou geômetras, enfim, matemáticos, astrônomos, Galileu Galilei, por exemplo. Eu acho que ele foi extremamente inteligente. Ele... Quando ele defendeu publicamente as ideias do Copérnico, né, da questão do heliocentrismo, e que a Terra é que se movia em torno do Sol e não o contrário, né, e assim que gerou um frisson na Inquisição e na Igreja, ele imediatamente, não, eu escrevo, eu mudo, eu desdigo, né, e vou morrer, vou para a fogueira, por quê? Que inteligência! E que eu acho que ele, né, mais do que covardia ou qualquer outra coisa que aí a Socin possa colocar, que nada, que inteligência. Ele seguiu vivo, ele não foi torturado, eu estava até lendo um livro aqui, ele não foi torturado, ele ficou um tempo preso no Santo Ofício, mas não nas masmorras, ele ficou num alojamento dos oficiais, depois ele ficou em prisão domiciliar, na sua bela, né, vila lá, italiana, enfim, e continuou trabalhando, e dessomou por outras causas, que não foi, né, a fogueira ou a morte aí pela... Exato, então acho que esse é um audaz prudente, como os outros tantos ao longo da história, tiveram essa prudência de saber dar um passo atrás, para também não chegar nesse ponto de perder a vida. E exatamente, morrer em vão. Márcia. Eu não sei, está funcionando o microfone? Não estou... Parece que não tem áudio. A gente ouve bem. Tá. Parabéns pelo verbete. Eu queria te perguntar, não sei se tu ouviu desse caso recente aí do Edward, eu acho o nome dele, né? O técnico aquele da inteligência americana, que teria apresentado algumas acusações a respeito de grampo telefônico de presidente e monitoramento em geral da vida de cidadãos e tudo. Sim, sim. Aí existe até uma discussão assim a respeito da possibilidade de o Brasil oferecer-lhe acolhida. Então, se tu considera o ato dele assim de audácia imprudente ou não, e a mais difícil pergunta, claro que, enfim, mais uma questão de devagar sobre,
se o Estado brasileiro estaria sendo audaz de maneira imprudente ao aceitar ou oferecer, de alguma forma, apoio. O asilo, né, político para ele. Isso. Olha, ele foi muito audacioso. Com certeza é o Edward Snowden, né? Snowden, isso mesmo, não estava lembrando o nome. Exato. Ele foi muito audaz, ele trouxe à tona aí um processo que ele comprovou algo que, né, de alguma forma todo mundo já sabia, né? Ele conseguiu provar isso, né? Um pouco parecido com o processo do WikiLeaks também, né? Com a principal figura lá. Mas, assim, com certeza, ele se expôs a um risco imenso. Ele não foi morto, ele não foi preso, porque ele veio de dentro do equipamento, né, repressor, e conhece muito bem todo o processo e conseguiu, né, de alguma forma, eu estou aqui até tecendo hipóteses, se safar do processo ainda. Vamos ver, né, como é que isso... Mas há um risco elevado, né? E, na verdade, quando se assume um risco desse tipo, há muitas variáveis imprevisíveis. Ele assumiu o risco de ser morto, eu acho. E a maioria dos mártires, no fundo, assumiram um risco. A questão é que, como eles se deram mal, eles ficaram como mártires. Né? Concordo com você. Às vezes é difícil saber o limiar, né? Foi importante para a sociedade, para o planeta, para saber, foi, com certeza, e trouxe à tona, né, bastante coisa aí que talvez mude alguma situação, ou tenha caído algumas máscaras aí, né, dos Estados Unidos, enfim. Mas ele colocou o pescoço em risco, sem dúvida nenhuma. A questão do Brasil, eu penso que qualquer nação, isso se inclui o Brasil, né, inclui o Brasil nela, eu acho que deveria sim acolher essa pessoa, porque de alguma forma ele fez parte do processo, mas ele fez uma dissidência do processo, né? Não vou dizer que foi uma dissidência, mas ele fez uma dissidência. Ele alega que só entrou lá. Eu acho que ele não deveria. Os dedos. Sim, para trabalhar. Não teria ido trabalhar se não fosse com ele. O que ele alega, pelo menos. Nós temos aqui a ideia do infiltrado. Eu não sei se é o caso dele. Enfim, tem que estudar muito aí. Eu não quero, né, também generalizar isso aí. Mas eu penso que qualquer país, qualquer sociedade, né, com a questão dos direitos humanos, com um viés humanitário, é contra que ele seja morto, ou preso, ou punido, enfim, né, pelo que ele fez. Dentro da lei dos Estados Unidos, ele cometeu um crime. Então, ele é passível de punição, né, dentro da lei americana. Com certeza, mas jamais sofrer uma represália desse jeito. Agora, os países também são extremamente incoerentes com a sua questão, né? Por exemplo, o Brasil recebeu, de braços abertos, enfim, um terrorista consagrado, e aí, né, conhecidíssimo, Cesare Battisti, da Itália, e não devolveu ele para a Itália. E ele é um criminoso. Agora nós estamos, né, esperando que o nosso compatriota aqui brasileiro, que também tem cidadania italiana, seja repatriado ao Brasil para pagar pelo que você entende? Então, todos os países, né, não vamos demonizar a situação brasileira ficaria haveria uma complicação grave diplomática, que seria o custo, o preço. Com certeza. E isso teria outros custos secundários. Vai saber lá quais, econômicos, sociais, em função de uma situação. Com então, certeza. São decisões difíceis. Né? O país, mas você vê a nossa incoerência, né? Aí tá, então não se faria isso por esse preço, mas o Brasil, o governo brasileiro, a presidente Dilma Rousseff foi uma das vítimas do processo, mas então não pode se incomodar com, né, não pode criar processos aí. É claro que entra a questão econômica, política é muito maior, né? A gente não vai aqui ser ingênuo e reducionista. Mas, quer dizer, ela própria foi a vítima do processo, mas ela não pode nem, enfim, se posicionou, pediu alguma coisa lá e ninguém deu a mínima. O próprio Obama não quis, fugiu até de conversar com ela pessoalmente. Mas eu acho que todos os países, sem exceção, né, ou com raríssimas exceções, são ainda incoerentes nesse processo. Então, né, vitimiza,
é algoz de uma situação, mas aí no outro defende, você entende? Então é complicado. E todos têm o seu próprio interesse de estar ao lado da grande potência. Com certeza, né? Mas eu achei ele muito audaz e muito imprudente, né? Em realmente se expor a esse risco. Assim. Nós temos ainda mais perguntas aqui, vamos em frente. Antes de passar para as perguntas, a gente queria fazer aqui uma divulgação que nos dias 21 a 23 de fevereiro, ou seja, no próximo final de semana, nós vamos ter um acoplamentário com o tema parapsiquismo mental somático. Dia 21, 22 e 23. Os epicons vão ser Mabel Teles, Marcelo Silva e Amin Lascani, que sou eu mesmo. Então vamos continuar com as perguntas aqui. Ainda temos, deixa eu ver quantas. Eu vou reduzir o tempo de resposta. 25. Temos 1, 2, 3, ainda temos 4 perguntas. Então vamos ter tempo. Dá. Então, professora Eliana, em Fatologia, página 1, quinta linha. Poderia comentar a coragem de seguir no contrafluxo da SOCIM patológica? Sim, a gente vê muita gente aí com a coragem, né, de não seguir o fluxo esperado da SOCIM, seguir, né, aquela linha do nascer, crescer, estudar, casar, procriar, aposentar e morrer, ou seja, né, sair dessa e plantar, até pode plantar árvore também, mas muito mais do que isso. E aqui quando eu escrevi, eu pensei nos voluntários da Conscienciologia, né? Hoje, em vários momentos, eu, na minha família, no meu grupo de trabalho, ainda quando eu trabalhava hoje, felizmente eu me dedico só à Conscienciologia, assim, só ao vínculo consciencial, as pessoas não entendiam, mas você passa todos os finais de semana voluntariando, feriados, as suas férias, você vai dar aula, você viaja, enfim, você vai fazer um trabalho administrativo de graça. Sim, de graça, totalmente de graça. Mas hoje você administra tal coisa, você trabalha horas e horas por dia, né, revisando verbete, de graça. Né? A remuneração, nossa remuneração é numa outra moeda. Então, isso, eu acho que nós somos, os voluntários da Conscienciologia, são audazes, sim, audaciosos, em seguir nesse contrafluxo, e muitas vezes, né, sem afrontar nada, que isso a gente não é a vez rara, não é um grupo à parte da SOCIM, nós somos a SOCIM, ainda também com traços patológicos, com certeza, a resolver, mas a gente tem essa coragem, sim, de seguir, de ter feito outras escolhas, outros caminhos que não essa linha aí, onde vai, né, ainda a maioria da humanidade. Agora, e outros grupos também, né, não só nós. Parafatologia, página 2, final da primeira linha. Poderia aprofundar a resiliência paragenética construída em múltiplas existências? Aqui vem a ideia, né, dessa imunidade, dessa autoimunidade, dessa força, né, moral, consciencial, enfim, de ter passado por tanta coisa aí, ter superado tanta coisa em muitas existências, ter tido tanta experiência, que a gente traz essa resiliência, essa capacidade de superar adversidades, que é a resiliência já de múltiplas vidas. Com certeza isso não é de uma vida só, e nessa a gente está também já, né, construindo para as próximas. Isso aí a gente percebe que isso às vezes é um processo inato, né, já na consciência. Essa fortaleza, essa força interior. Professora Eliana, Legislogia, página 3, a lei do maior esforço na reeducação da impulsividade e na construção da racionalidade. Poderia essa lei ser um dos maiores desafios diante do título do verbete? Com certeza, porque nós ainda somos bastante impulsivos, bastante intempestivos, emocionais, nós não conseguimos ainda manter, né, a racionalidade, o discernimento, o bom senso todo o tempo. Há situações, há nó gordos, há locos de menor resistência em que a gente, né, ainda escorrega, perde essa lucidez, e é uma lei, e é um esforço, realmente, e a gente buscar, né, essa lei, um esforço contínuo, diário, diuturno, dia a dia, às vezes até vida após vida, de tentar ir
passar esse poder de mando, né? Esse comando do psicossoma para o mental soma, para o processo da racionalidade, do autodiscernimento. Eu tenho feito força para isso, acho que ainda é um desafio para todos nós, concordo com você, que você coloca na sua pergunta. Agora aquela teletertuliana de Madrid. Professora Eliana, Fatologia, página 1, 8ª linha. Poderia falar do pagamento do preço da Verpom pela Consim Audaz? Qual seria esse preço? Certo. Olha, tem o verbete, o preço da Verpom, também, que vai aprofundar bem mais a ideia, mas colocando aqui dentro do contexto do verbete, você paga um preço pela verdade relativa de ponta. Muitas vezes é esse preço que eu falava de seguir no contrafluxo da Socim. É o preço de abrir mão de uma autoimagem, de uma imagem, né, muitas vezes até idealizada, que o entorno faz de você. É abrir mão de certezas suas, às vezes para você assumir uma verdade relativa de ponta, ou tentar, né, torná-la teática, que é o que interessa, você também tem que pagar o preço de abrir mão das suas certezas arraigadas, das suas próprias verdades sobre si, sobre o processo evolutivo. Então, você paga um preço, sim, né, que tem a ver também com um verbete chamado ônus da diferença. Também indico para a leitura, se você quer aprofundar esse tema, o ônus, o que você paga por ser diferente, né? Por fazer essas escolhas diferentes, por ter essa postura, né, evolutiva muitas vezes diferenciada, né? Não agradar a todos, às vezes desagradar a muitos, né? Ousar seguir numa outra linha, numa outra lógica aí do que a sociedade espera, do que às vezes o seu grupo, né, mais próximo espera de você, o retorno que eles esperam, né, que você dê a eles. Então, esse é o preço que a gente paga pela verdade relativa de ponta, né? Talvez o preço maior seja abrir mão das próprias autocertezas, né? Você vai, a cada Verpom nova você vai desconstruindo, né, uma certeza anterior e como nós somos, né, como a conscienciologia, a conscienciologia aí, a gente tentando aí, né, compreendê-la e praticá-la, somos uma verdade relativa de ponta também, que não está fechada, nós ainda vamos mudar muito, desconstruir muita, né, certeza e refazer muita coisa ainda que a gente vai surgir na frente, temos de Verpoms. Enquanto... Está na hora. Só ela trouxe alguns livros aqui, ela podia mostrar para o pessoal. São 2 livros só que eu trouxe sobre... um deles é sobre o Galileu Galilei, que é muito interessante, que é um livro chamado Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo, do Leandro Narloch. Ele não coloquei na bibliografia, porque, né, era mais para pegar alguns dados do Galileu Galilei, mas é interessante, porque aqui nesse livro, e a gente tem que usar o princípio da descrença em tudo, ele desconstrói vários mitos acerca da história. Por exemplo, ele diz que o Galileu Galilei nunca teria falado aquela frase quando ele negou a própria teoria e depois falou baixinho, mas se move, a Terra se move, que isso nunca teria acontecido. E outras tantas, vamos dizer assim, mitos ou passagens folclóricas da história que não teria acontecido. E aqui tem muitos casos interessantes. E esse é um livro que é muito interessante, né, para quem pesquisa aí a consciência, que se chama As 100 Maiores Personalidades da História, do Michael Hart, e então traz aí 100 mini biografias, rápidas análises do que o autor considerou 100 maiores personalidades da história, em que a gente vai aí, né, também tendo uma boa ideia de quem aí foi audaz, prudente, imprudente, enfim, né? E são dois livros interessantes, mas era mais para fundamentar, se fosse preciso, alguma questão sobre aquele item da argumentologia dos perfis, né, conscienciais. E também, se for possível, esclarecer assim, um pouco mais sobre mitos heróicos de todo tipo. Sim, aqui na mitologia, né, na página 3, Pilar. Aqui, na verdade, todos os heróis, ou os mitos do heróis, mostram
atitudes imprudentes, audaciosas, mas imprudentes, impensadas, muitas vezes, né? E sempre colocando em risco. E por que mito? Porque esse tipo de postura é ainda muito elogiada, muito até recomendada, nosso herói, o mártir, né? Então, isso ainda faz parte da cultura martirológica, né? Da cultura do herói, que a sociedade ainda né, genuflexa e acha que é bacana, que é positivo. Né? Então, aqui, a gente está chamando atenção para isso, que, na verdade, para que serve um herói morto? Né? Para nada, né? Não conseguiu nada. Márcia, você acha que Eliana, desculpa. Não tem problema. Eu não sei de onde. Márcia é um ótimo nome também, mas eu sou Eliana. É de outra vida, viu, Eliana? Não conhece. Não, nós somos quase conterrâneos lá do Sul. Isso. Mas eu fiz uma confusão de nomes. Eliana, sobre esses mártires, assim, tu acha que eles geralmente chegam ao ponto de arriscar a integridade da sua própria vida, mais por uma questão de impulso, de não terem previsto que correriam risco, ou o que predomina nesses casos é uma visão muito radical, o radicalismo mesmo, em relação à moral e à coerência com os seus valores, no sentido deles acharem assim, não, eu preciso ser coerente com o que eu acredito até as últimas consequências, sejam quais forem essas consequências, e não se darem o direito de defender a própria integridade física. Esse seu último argumento é uma insanidade. E é exatamente isso, essa falta de discernimento, esse radicalismo, como você fala, essa falta de lucidez, que os torna mártir, no sentido de pagar qualquer preço pela ideia, pela causa que ele considera justa, digna, né? E geralmente eles pensam a postura de que estão fazendo um bem para toda a humanidade. Né? Sempre o mártir se coloca na questão, na posição de estar defendendo as outras pessoas. Ele não se vê como um egoísta, mas, na verdade, a postura é extremamente egoísta. Eu recomendo, aguarde o verbete mártir, que aprofunda num colega nosso verbetógrafo, que vai aprofundar e vai trazer exatamente esse temperamento na raiz da postura do mártir. Há um extremo egoísmo, né? E às vezes não são indivíduos impulsivos que se tornam mártires, são indivíduos ponderados. Às vezes são indivíduos ponderados, calculistas, que, por radicalismo, assumem qualquer risco para... Às vezes a história o torna mártir, né? Por exemplo, há um grupo aí, há muita gente que considera Che Guevara um mártir. Mentira, ele era um guerrilheiro, ele era um maluco. Ele nem pensou se ele era mártir ou não. A história... Né, depois, enfim, a visão, né, mitificou ele, enfim. Né, e ele provavelmente se viu como também uma pessoa que ia fazer a revolução social. Penso que não, penso que ele nem pensou nisso, depois é que ele virou um mártir. Enfim, mas olha, aguarda aí quando tiver esse verbete, faz as suas questões mais profundas, que o autor vai estar mais gabaritado a responder que eu. Mas obrigada, viu? Interessante. Então, nós agradecemos aqui a professora Eliana pelo seu brilhante verbete, damos os parabéns a ela. Esperamos, né, como sempre, as próximas pérolas de verbetes. Agradecemos aqui a presença dos tertulianos, dos teletertulianos, a participação. Vamos passar agora para os avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje foram 12 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 28 perguntas respondidas online. Hoje nós temos, para amanhã, o próximo verbete é escrita paradiplomática, com a especialidade paradiplomaciologia, e com a verbetógrafa Jaqueline Narras. Muito obrigado e boa tarde a todos.